Oi, gente, a caçadora de sucesso na área. Hoje é uma alegria enorme. Eu preciso compartilhar com vocês que o convidado de hoje, nossa, foi difícil trazer ele por aqui, viu? Esse homem é muito ocupado. Gente, é uma honra muito grande lhe receber aqui. Ele que é, gente, reabilitador oral há 50 anos, cuidando da sociedade pernambucana. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo Vinícius. Patrícia, obrigado. Lindo o seu estúdio, né? Estou muito feliz de estar aqui com você. Na mudança de ano, até nos encontramos na praia e eu estou aqui para poder conversar com seus telespectadores. Ela até me pediu que eu falasse um pouco da minha infância, da minha juventude. Isso é muito interessante para chegar de onde eu vim, onde eu cheguei, para esses mais jovens hoje. É muito interessante e eu estou à disposição e também falar de uma coisa que eu amo, é a odontologia. Então, gente, vamos entrar numa máquina do tempo. Nesse momento, ele vai entrar no mundo invertido, naquela máquina do tempo, e vocês vão conhecer o Marcelinho. Marcelinho, que era filho da dona Isabel e do senhor Adalto, né? Ele também era dentista? Não, nada. Meu pai veio de família muito humilde, né? Meu pai foi comerciante ali na Rua da Lama, né? E minha mãe funcionária pública, e a gente morava no Cajueiro. E eu fui menino daquela época que a gente pegava a lata de leite para fazer aquele carrinho e puxava, né? Bola de gude, essas coisas assim, que foi uma época muito, muito boa e a gente guarda essa recordação. É diferente, era aquela época que a gente aguardava a época de São João para se botar aquela indumentária própria para São João, era carnaval, né? Mas naquela época não existia isso, essas agressões que existem hoje, e a gente poderia brincar até certa hora da noite. O curso, é isso, o curso? O curso eu fui muitas vezes. A gente brincava, usava-se lança-perfume, aquela Rodoro. E era tudo lícito, viu, gente? A Rodoro era lícita, não era proibido. Sim, a gente ia ali para a Rua da Concórdia e tudo, Rua da Palma, passava aquelas meninas bonitas, a gente usava a lança Rodoro. Isso já veio depois, né? Depois que eu fui estudando, fui trabalhando para poder ter o dinheiro para comprar a lança. Mas quando jovem eu não tinha condições dessas coisas, né, Patrícia? E o Marcelinho, ele era danado, ele gostava de esportes. O que é que o Marcelinho gostava de fazer, além de aperrear a dona Isabel? Não, eu era bem danado, eu sempre fui, assim, muito ativo, não é? E eu sempre tive muito essa visão, mas eu tive uma visão de crescer e eu casei muito cedo, né? Assim que eu passei no vestibular, eu fui muito bem colocado na época do vestibular, mas logo casei cedo e ainda no primeiro ano de formado já nasceu meu primeiro filho, Flávio, né? Flávio hoje tem 51 anos, Flávio é ortodontista, está se destacando também na profissão, mas foi aquele menino que na casa que eu morava tinha uma lavanderia assim, sem azulejo, sem nada, e eu dei o primeiro banho em Flávio ali. Flávio nasceu no Barão do Lucena, né? Então, assim, isso é um orgulho muito grande. Depois eu tive o Fábio, né? Fabinho, e logo depois tive Isabela. Então, eu tenho 6 netos, 3 de Flávio, 2 de Fábio e 1 de Isabela. Os meninos só fizeram o que gostam, né? Só fizeram. Aí, logo depois, eu casei novamente, há 30 anos atrás, e eu tenho Júlia, que tem 24 anos, terminou arquitetura agora, e já está começando a se destacar na profissão dela. E isso é muito gostoso, né? Fala uma coisa, doutor Marcelo. A gente ouve, hoje em dia, as pessoas dizendo assim, esse dentista ele não faz canal. Esse aqui são, na verdade, muito diferentes, né? Porque o doutor Marcelo foi meu dentista quando eu tinha 12 anos de idade, gente. E naquele tempo, um dentista fazia tudo. Verdade. E como é que o senhor vê, na verdade, essa especialização que foi feita? Na verdade, essas especificações, né? Sim. Hoje o dentista que, na verdade, faz o canal, ele não faz a restauração. Verdade. E por aí vai, né? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, veja só, é até muito bom levar isso a seus ouvintes.
Na época eu já tratei de criança, e você dizia assim, vamos colocar um flúor no seu filho, vamos colocar o selante. O selante não é nada mais, nada menos do que você selar aquelas fissuras e cicatrículas para que o doce ali ele bater e escoar, né? Mas os pais, eles diziam assim, não, eu quero que resolva a dor de dente do meu filho. Então, nos trabalhou muito a nível de prevenção. E aquilo foi evoluindo, evoluindo. Hoje nós temos a menina que chama-se endodontia, é a menina que faz o canal, ela é especialista em endodontia, né? Então tem a odontopediatra, né? Que trata só dessa criançada, mas hoje tem a bola da vez. A bola da vez hoje é a harmonização, não é? São lentes de contatos, não é? Então é isso que está sendo a bola da vez. Eu vinha ouvindo agora um colega falando e a pessoa dizia assim, você hoje trocaria seu carro ou faria uma harmonização, faria os seus dentes, sabe? E aí vieram as respostas para aquilo ali. Não, eu trocaria meu carro, mas seu carro, ele vai a um evento que você vai, né? O seu carro vai a uma festa que você vai se apresentar, o interessante é que você se apresente sempre bem, não é? E o carro, muitas vezes, você tem uma Mercedes ou você tem um carro, um Fusca, lhe leva para o mesmo lugar. Mas a vaidade, isso é secular, as pessoas não podem deixar de ter. Eu acho que aqui, especificamente em Recife, eu acho que demorou, né, como diz a nossa juventude, Sim. A que as pessoas se acostumassem com essa nova metodologia, né, que já vem, né, nessa década, de que o dentista não faz tudo mais. Porque, assim, Sim. Um dentista completo como o senhor, hoje é uma mosca branca, a gente é um elefante branco mesmo, não existe. Eu queria a sua opinião mesmo. O que é que o senhor acha? O senhor acha que foi benéfico isso? Essa, na verdade, total especialização, onde sai um profissional da faculdade que ele não está apto a fazer todo o trabalho como o senhor fazia. Sim. Então, veja só, você passa 6 anos na faculdade de medicina e se você, quando sair dali, se você não voltar a estudar de novo, né? Se você não for fazer um mestrado e tudo, aí é quando você vai fazer o mestrado para você saber se você vai querer ser psiquiatra, se você vai querer ser obstetra, né? Então, isso veio para a odontologia. Por exemplo, eu sempre gostei de estética. Então, no Getúlio Vargas, eu fui cirurgião bucomaxilo por muitos anos. Que foi outra especialização sua, né? Uma das especializações. Daí, como eu dominei bastante o osso, né? E eu gosto de estética, foi muito fácil para eu me especializar em implante. Então, assim, eu sou especialista em implante, mas é uma coisa que é muito interessante das pessoas saberem, é que às vezes você vai ao dentista e você diz, eu queria comprar um implante, queria botar um implante. Mas você não está querendo botar um implante, você está querendo botar a sua estética, a sua autoestima, não é? Isso é que é importante, que você possa triturar o alimento e que você... Eu tenho um médico plástico amigo que ele dizia o seguinte, não adianta você fazer plástica se você não tiver os dentes esteticamente em ordem. Então, os dentes fazem parte desse conjunto de um todo. Não é? Então, aí por isso que veio. Então, por exemplo, como a minha área é reabilitador, né? Eu tenho especialização em reabilitação e implante dentário. Aí, hoje, por exemplo, lente de contato, é muito interessante as pessoas colocarem lente de contato. Eu não sou muito partidário dessas lentes de resina, entendeu? Porque tem alguns efeitos colaterais as lentes de resina. Qual a diferença, doutor Marcelo, entre as lentes de contato, na verdade, e essas de resina? Muito bem. Então, a lente de resina o dentista faz aquilo em 4, 5 horas quando quer se fazer uma arcada inteira. É aquele material restaurador que ele, com habilidade, vai restaurar, fazer todo aquele trabalho em você. Agora, para você fazer um trabalho desse, você tem que estar longe assim, de um refrigerante, de uma Coca-Cola, de um café, porque ao longo do tempo aquilo começa
altera um pouco, né? A cerâmica não. Aquilo lá você molda o paciente, faz alguns desgastes e preparos, e você pode anteriorizar os dentes, você pode aumentar em comprimento os dentes. Modificar até a mordida, não é isso? Totalmente, totalmente. Se, por exemplo, o paciente tem uma mordida profunda ou tem aquele sorriso invertido, né? Os incisivos superiores, eles são menores, então você pode, na verdade, prolongá-los, não é isso? Pois é, você, por exemplo, prognata, né? Você tem pessoas que têm avançado o queixo, não é? A mandíbula. Então, você pode avançar a maxila para que deixe em conformidade com sua mandíbula. Eu tenho um caso que eu fiz agora de seu João, ele não queria fazer cirurgia. Era uma cirurgia ortognática, mas ele, já um senhor, não tem muita idade, mas ele disse, eu não quero fazer cirurgia. E eu consegui avançar a maxila dele e esteticamente ficou muito bom. Ele está muito feliz, já tem 2 anos que eu fiz esse trabalho nele. Então, assim, a odontologia, ela avançou muito, sabe? Ela avançou de tal tamanho, eu tenho 50 anos de profissão, amo aquilo que faço e agora eu estou chegando em Gravatá. Na entrada de Gravatá ali, eu montei um consultório muito legal. Por quê? Porque eu tenho um paciente que vinha de Caruaru, de Bezerros, né? Daquelas cidades circunvizinhas ali, de Vitória, e hoje não precisa mais vir a Recife. Ele vai a Gravatá e ele vai fazer o mesmo trabalho que eu faço aqui em Recife, eu vou fazer lá. Na realidade, isso eu vou levar 1 ou 2 dias da semana atendendo lá, e os outros dias eu vou atender aqui em Recife. Olha, veja só, primeiro é o seguinte, a pergunta que você está me fazendo, eu vou lhe responder. Os alunos hoje, você precisa ter uma divisão. Você quer fazer o quê? Você quer fazer medicina ou você quer fazer odontologia? Não é? Então, essa juventude de hoje, eles ficam meio em dúvida daquilo que eles querem ser. Eles dizem, ele faz odontologia, mas eles, não, eu quero ser bucomaxilofacial, porque é uma área que está muito ligado à medicina, não é? Mas você vai ver o seguinte, hoje a maioria desses jovens eles querem ser bucomaxilo. Talvez não tenha nem espaço para esse pessoal todo, porque na universidade, quando eu fui buco no Getúlio Vargas, as pessoas chegam lá e você vai ter um serviço, mas é difícil para aqueles que estão terminando agora. Agora sim, a odontologia ela evoluiu demais, Patrícia, ela evoluiu muito. Eu já fiz canal no passado, eu levava um tempo inteiro, eu me lembro que num carnaval eu fiz toda essa bateria anterior de um paciente meu, mas aquilo era feito manualmente. Aquilo você fazia, marcava, botava um líquido, esperava, vinha 3 vezes. Hoje você chama, eu tenho um endodontista no meu consultório, então é muito mais rápido, ele tem aquele equipamentozinho, rapidamente ele tira aquele nervo, ele instrumenta, ele obtura e entrega pronto para porque veja só, no meu caso, por exemplo, hoje vem muita gente de fora, vem gente da Europa, vem gente de Portugal para fazer esse tipo de trabalho, e eles vêm com os dias marcados para passar pouco tempo aqui. Eu tive uma senhora agora, que por um acaso eu conheci o casal em Barcelona, num navio que eu estava indo de Barcelona para Nova York, e ela é portadora de lúpus. E ela acreditou em mim e veio para Recife. O dentista dela disse lá em Portugal, não, fique 30 dias lá pelo que ele vai fazer. Eu disse, não precisa, 15 dias é suficiente. E daí eu precisei extrair os dentes dela, porque estavam todos com mobilidade, né? Eu nivelei todo aquele osso, coloquei os implantes, moldamos. Dia seguinte a gente provou a estrutura metálica e no outro dia a gente colocou as próteses dela. 10 dias depois nós fomos a Natal e ela comeu lagosta lá em Natal. Veja a evolução de que é o trabalho. Mas é porque é o que eu volto a lhe dizer. O que eu sei fazer hoje é isso. Eu sou um reabilitador. Agora, se eu fosse para fazer o canal com essa tecnologia que tem hoje, eu não saberia fazer, porque tem todo esse equipamento. Eu estou indo agora ao congresso, eu vou apresentar um trabalho lá em São Paulo, e a gente vai também na intenção de ver
o que há de moderno. Eu vou aproveitar para dizer ao seu público qual é a preocupação maior hoje das pessoas que querem implantar os dentes. Doutor, você pede uma tomografia, você não tem osso, né? Então, mas fazer enxerto, ninguém está querendo fazer enxerto, né? Porque leva muito tempo. Mas hoje avançou tanto que aqui você tem o zigomático e tem o pterigoide. São ossos que você afixa 2 implantes ali, você afixa 2 implantes no lado direito, 2 no lado esquerdo, e você vai poder ter sua prótese, sua reabilitação, que a gente chama protocolo, em 48 horas. E segura, no caso, uma arcada inteira, é isso? Segura uma arcada inteira. Aqui na bateria anterior, você na fossa nasal, você ainda encontra um ossozinho, não é o pilar canino, você também coloca uns implantezinhos ali, porque se você não fizer assim, você tem que entrar no seio, né? Colocar bastante osso ali, e você vai aguardar 6 meses, depois mais 6 meses para colocar o implante, depois vem a reabilitação, e as pessoas não querem esperar 1 ano e meio para fazer um trabalho desse. Tem essa parte de pessoas que são diabéticas, né, que não tem essa cicatrização tão boa. Como é que se dá isso com pessoas diabéticas? Pois é, mas olha, normalmente, para a gente fazer um tratamento desse, você vai ao seu profissional e ele vai lhe dar se você está apto, se está controlado, para que você possa fazer aquele tratamento. Alguns pacientes desses, por exemplo, portadores de AS, coisa assim. Então, o médico manda que você, 3 dias antes, você não utilize aquela medicação e você faz o... Hoje é muito simples. Claro, se você quiser fazer uma cirurgia dessa, onde você vai entrar nessa região aqui, você tem que fazer uma cirurgia com o paciente sedado, né? Mas para a colocação de implante, gente, imagine, hoje a gente faz tudo isso no nosso consultório, na nossa cadeira ali, e é muito simples. Eu acho que hoje que é até mais simples do que você extrair um dente. E aí, dentro desse dilema, né, a gente ouvindo toda essa tecnologia, para um cara, né, vamos lá, com 5 décadas de odontologia, gente, que foi professor, lecionou, né, você vê o seguinte, que ele nunca parou de estudar. Ele nunca parou, ele sempre está se reinventando. Sim. Então, você me falou que você fez o curso, na verdade, né, com o precursor. Sim, sim. Veja só, eu primeiro fiz especialização fora, né? Eu fiz em São Paulo e eu tive na escola do homem que criou o implante, que provavelmente muito poucas pessoas estiveram lá, em Gotemburgo, e o Dr. Blennemark, o homem que criou o implante, eu tive o privilégio de passar uns dias na escola dele, e isso me foi de uma bagagem muito grande, não é? Uma evolução muito grande, e hoje você pode colocar em prática tudo aquilo que a gente viu lá fora. E você ainda aos congressos, você junto com colegas, a gente discute sempre, no bom sentido, a evolução da odontologia para que a gente possa colocar em prática, e quem ganha com isso são os pacientes. Vamos compartilhar que você estava me falando, né? Como foram aquela experiência que você teve com o precursor do implante, né? Sim. Você viu que ele atravessou uma rua. Como foi aquilo? Vamos contar essa historinha? Eu não sei de que parte do Brasil ou do mundo você nos assiste agora. Mas essa história é interessante. Eu estava falando para ela que é isso. Quando eu fui lá fazer esse curso, na avenida do lado direito nós tínhamos a aula teórica, e no lado esquerdo, no outro lado da avenida, nós tínhamos a aula prática. E olhávamos de lá, tudo em vidro, estava bastante frio, e lá vinha o professor atravessando a rua. Ele veio na aula teórica apanhar a gente, atravessamos a rua, e ele já entrou no bloco cirúrgico para operar. E eu fiquei assim, fiquei pasmo em ver. Mas não é, eles têm um sistema de esterilização fantástico, onde quando abre aquela porta que ele passa ali, aquilo já esteriliza ele por completo.
Então, é primeiro mundo, né? Isso faz quanto tempo, doutor Marcelo? Provavelmente 15 anos que eu estive lá. Há 15 anos. No túnel do tempo, o doutor Marcelo fez o curso, com o precursor do implante. Sim. Gente, isso é incrível, né? E para felicidade nossa, né? O doutor Blenemark, depois ele veio para Bauru, eu estive com ele algumas vezes lá, e ele casou com a brasileira, e ele ficou por aqui mesmo, veio a óbito, mas ele era louco pelo Brasil. Mas é isso, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás para que você possa fazer uma odontologia de referência de qualidade, né? Então, doutor Marcelo, com toda essa tecnologia, né? Então, se hoje está, né, o boom, né, na moda fazer implante, implantar uma arcada inteira em algumas horas, né, diferente de outrora. Sim, o senhor que está há 50 anos no mercado e já trabalha com implantodontia, né, pelo menos há 15 anos você fez um curso com o precursor do implante, né? Uhum. Na sua opinião, né, se você tiver que fazer um canal, né, com tudo isso, com essas facilidades e tecnologias todas que existem, você prefere fazer um canal ou implantar um dente? Então, uma pergunta bem interessante que você está fazendo, porque a gente precisa avaliar bastante. O que é que acontece? Você pode fazer um canal, depois você vai colocar uma coroa ali, porque quando você precisa fazer o canal, normalmente esse dente está bem destruído, você precisa fazer uma coroa. Mas você não sabe quanto tempo vai durar aquele canal. Hoje, é de tal modo que eu não faço canal há muito tempo, mas o estudo mostra, antigamente a gente imaginava que esses dentes anteriores eles só tinham um conduto. Hoje há um estudo que 60% desses dentes tem um segundo conduto. Molar, os dentes posteriores. Então, assim, eles têm sempre um conduto a mais. Mas você está me fazendo uma pergunta que é a minha área de implante. Não há dúvida, a gente tem que levar o paciente que ele vai colocar um implante, e um implante, entende-se que ele é duradouro, não é? Ele é indolor, ele não vai lhe doer mais, e o canal tem isso, de você poder fazer o canal e amanhã ter um falso conduto, coisa assim, que ele venha lhe incomodar. Você deu para entender? Então, mas você fica em dúvida e você vai levar o paciente o que é que ele acha. Mas é impressionante hoje, Budu, que as pessoas hoje, elas preferem, pelo que ela está vendo do dia a dia, a gente chama prótese protocolo. Então, se você tem 3, 4 dentes na arcada, as pessoas preferem que, não, retira tudo isso aqui, você coloca 4 implantes inferior, você coloca 4 implantes superior e você consegue botar todos os dentes da pessoa. Então, assim, é uma coisa fantástica. E com a evolução hoje, né? Antigamente você colocava o implante, esperava 9 meses, né? Hoje não. Hoje, 90% dos casos que eu faço chama-se carga imediata. É você colocar o implante, você já molda e em 48 horas no máximo você já está com seus dentes podendo mastigar tudo. Você vai poder até comer uma picanha, mastigar uma picanha. Não, olha só, falando em picanha, vamos embora que o brasileiro tem que voltar a comer picanha de verdade. Voltar a comer picanha, se Deus quiser, Mas né? assim, a gente sabe as histórias, né, de fazer um canal e colocar lá o pivô, né, colocar... E aquilo ali pode cair, tem muita gente que já sofreu com isso, ficou traumatizado, porque é algo que pode realmente ter recindivas, esses dentes eles podem cair, né? Pois é. E é o que não ocorre quando você faz o implante. Então, a qualidade de vida de um paciente que faz o implante, né, realmente é incontestável, né, doutor? Porque você vê, você tem a estrutura óssea, né? Então, tem gente que tem um problema periodontal, ou você atingiu o nervo do dente, você vai fazer o canal, que é aquilo que eu falei anteriormente. Aonde se você acha que 60% daquele dente ele está condenado, né? O melhor é que você faça a avulsão dele, a extração dele, e você coloque o implante ali, e que aquilo é uma coisa duradoura. Agora, eu queria aproveitar, Budô, e levar aos seus ouvintes o seguinte:
hoje a gente tem visto muito, não é? Algumas clínicas dizendo que, oferecendo algumas propostas boas para você, mas é muito importante, gente, é muito importante que você pergunte se esse profissional ele é um especialista, porque hoje, às vezes, com 1 mês, 2 meses, a pessoa faz um curso ali e vai colocar implante nas pessoas. Então, é muito importante que a pessoa procure saber se ele é um especialista, né? Para que ele possa... Porque, às vezes, é uma cirurgia, né? É muito simples, mas você precisa conhecer bastante para que não dê um dissabor depois na pessoa. Outra coisa, desculpa, eu queria dizer a você, é que quando você está indo ao dentista, você não está comprando o implante, você está querendo comprar a sua reabilitação. Nesse instante eu falei a você, você está querendo sua autoestima, você querendo sua beleza e você quer mastigar que você tem aquilo tudo muito harmonicamente. E aí é isso, porque a gente precisa saber aonde você está botando o implante para que a prótese possa cair ali, como a gente fala, uma luva, e aquilo possa encaixar muito bem. Na mordida, né? Sim, sim. Muita gente reclama que não tem mais a serrinha dos dentes. Que não consegue, na verdade, cortar, os dentes não cortam. Aí eu fiz o implante, mas assim, eu tô sofrendo porque os meus dentes, eles não cortam. Eles não têm mais aquela serrinha. E aí, como é que faz para a gente ter essa serrinha dos dentes? Pois é, uma boa pergunta, porque os dentes, ela tem os símbolos, né, e tem as fissuras. Então, você tem que ter uma harmonia para que a arcada superior você possa ocluir sobre a inferior. Então, quando aquilo não acontece, aí você tem essa dificuldade, muitas vezes não se faz esse movimento que é a formação da raiz do dente, da coroa do dente, perdão, e deixa aquilo mais ou menos numa região plana, e aí você tem dificuldade de triturar. Às vezes é uma linha que você não consegue, aquelas pessoas ainda que às vezes quer costurar uma coisa, mas que precisa essa harmonia, precisa saber, por isso que eu lhe digo, eu estou indo a um especialista, tem que ter um especialista. E se for um que tem 50 anos, 5 décadas, aí você vai com mais segurança, né, doutor? E que ama o que faz, né? Até porque o meu filho, ele diz sempre, Flávio está indo levar alguns trabalhos agora para o Congresso, e ele diz que se espelha naquilo que eu fiz durante todos esses 50 anos. É engraçado que eu até falava toda hora que eu tenho 49 anos de profissão. Só viemos descobrir aqui agora que eu fiz 50 anos e não 49 de profissão. Gente, ele tem a minha idade de profissão. Pois é, olha só. Agora a minha idade mesmo, olha que coisa interessante. A minha idade, eu tenho 75 anos, mas assim, pronto, isso está muito igual à odontologia. Você tem que se cuidar. Então tem pessoas que dizem, não vou para uma academia, não é? Eu vou beber todos os dias e tudo, e aí ele não cuida da saúde dele. Mas você foi atleta, voltando naquela máquina do tempo, vamos aproveitar um pouquinho. E você foi atleta, como é que era o Marcelinho? O que a mãe de Marcelinho fazia para gastar energia e chegar em casa e dormir? Aí nessa idade não, já era uma outra idade que a gente jogava no meio da rua, bola com bola de meia, aquelas coisas, bola de gude e tudo. Mas depois que eu cresci um pouco, aí eu fui jogar com um grupo, né, que eu joguei durante 30 anos com amigos, que até hoje a gente se encontra, né? É futebol mesmo? Eu joguei muito tempo na Casa de Itália, né? Eu joguei uns 30 anos, depois eu joguei na Várzea e depois a gente jogava ali na Rural, tem aquele campo de futebol. E qual era a posição? Eu jogava no meio campo, ali pra frente. Olha só, ele faz meio de campo sempre, gente. Não era tão bom, mas você usa... Eu sempre digo o seguinte, viu? Estou vendo teu filho ali. Primeiro, ele está na área de informática. Eu digo que as pessoas que gostam de desenho, que gostam de música, né? E de informática são pessoas inteligentes, na minha concepção. Então, a arte está naquilo ali e você tem facilidade de raciocinar.
Então, gente, eu sei que esse homem é apaixonado pela odontologia. Sim. Isso Mas aí eu sei que ele teve muitas paixões ao longo desses anos todos. Né? Como é que era o Marcelo? Ele era paquerador, namorador? Como é que era o Marcelo? Marcelo adolescente jovem. Marcelo, hoje eu tenho 75 anos. Mais jovem, você conhece meus filhos são bonitos, né? Então, assim, chamava atenção, mas é porque, Budô, eu era muito determinado. Eu queria ser alguém na vida, né? Então, assim, é impressionante, somos 9 irmãos. E meu pai, ele olhou muito para mim. Mas assim, nós morávamos no Cajueiro e todos os dias meu pai escrevia aquilo que tinha que se comprar, arroz, feijão, e me dava passagem de ônibus. Eu ia andando e voltava andando, guardava passagem de ônibus, porque dali eu comprava minha roupa para ir para uma festa e tudo, né? Eu acho que a responsabilidade veio maior quando eu conheci a mãe dos meus filhos e eu muito jovem ainda, estudando, eu resolvi casar. Então... Mas como foi que você conheceu? Vamos contar essa história, acho que todo mundo quer saber. Como você conheceu a mãe dos seus filhos? Porque lá, você sabe que naquela época, você ainda é muito jovem, a gente ia para assustados, né? Assustado, gente, então tradução, assustado. O que é um assustado? Era aqueles discos de long play assim, e aquilo tocava quando acabava a música, aí a gente começava a buzinar no ouvido da menina, né? E agora quem tivesse um gingado melhor para dançar e tudo, aí ela já se interessava por aquilo. E toda sexta, sábado, a gente sempre tinha festa na casa de um, casa de outro. A vantagem é que naquela época não existia o que existe hoje, que é muita droga, muita coisa, né? Você precisa ter muito cuidado para criar os filhos. Eu fiquei muito feliz em ver seus filhos, muito centrado. A tua garota, puxa, eu estava dizendo na minha casa, uma garota dessa com 16 anos, só soube agora pelo seu filho, escreve muito bem, se apresenta muito bem. Eu estou com esse problema de refluxo, e ela escreveu para mim de tal modo que eu disse, eu não vou poder deixar de ir. Não, ela, um show. O teu menino, então... Então, assim, hoje a gente... É um prêmio que você ganhou na loteria, né? Pelos filhos que a gente tem. Mas você disse que ia fazer uma pergunta, mas é muito importante também o lado espiritual, né? Um dia eu vi um pastor da igreja que nós frequentamos e ele dizia o seguinte, se você levar o seu filho para a igreja, dificilmente você vai buscar ele no presídio, né? Então, o encontro com Deus é fundamental. Eu vou te falar, eu opero, eu moro próximo do meu consultório para minha casa, e quando eu termino dali, eu saio, muitas vezes eu choro, porque eu acho que eu poderia ter feito muito mais, né? Mas eu vou conversando com Deus, e antes de operar também eu peço permissão a Ele para que tudo corra bem. E vou dizer uma coisa para você, Budô, agora com essa mudança, a gente tem o nosso Conselho de Odontologia e eu, com 70 anos, eu recebi um prêmio, um certificado por ter todos aqueles 70 anos e com todo esse ano de profissão, por nunca ter um desabono na minha profissão. Então, eu nunca fui chamado pelo meu conselho, né? No Getúlio Vargas também eu nunca tive um desabono e hoje... eu não preciso mais pagar meu conselho de odontologia. Eu fui premiado com isso por conta do meu esforço, do meu trabalho, porque você está lidando ali com um ser humano. A gente vai saber como é que faz para tomar conta. Assim, vamos tomar um banho na casa do Dr. Marcelo Vinícius, né, gente? Olha só, ele fala que tem 70. Olha para o Dr. Marcelo, completamente impressionante, como o senhor está bem, muito bem, e se atualizando a cada dia. Deve ter uma fonte da juventude escondidinha. A gente vai lá tomar banho, fica sem rugas, consegue ter um raciocínio maravilhoso e rápido, como ele raciocina tudo. E realmente, olha, eu não sei se eu me fiz entender bem, gente, mas vocês não têm ideia da alegria que eu estou sentindo em receber o meu dentista
Olha, eu tenho 50, ele é meu dentista quando eu tinha 12 anos de idade. Entendeu? Então, assim, é muita alegria estar com o senhor aqui hoje. Mas sabe que é também muito bom isso? Eu tenho 6 netos, né? E tenho 4 filhos. Então, assim, qualquer decisão minha, eu tenho que estar olhando aquilo, as pessoas que estão por trás disso, né? Então, meus filhos me têm um carinho, um amor muito grande por mim, um respeito, né? E, assim, eu casei novamente, mas nós somos uma família só. Como é que é o nome da sua esposa? Dulce, Dulce. A Dulce, como foi essa paixão pela Dulce? Vamos falar um pouquinho dessa mulher que, olha, ela pegou o coração do Dr. Marcelo assim, sabe? E conseguiu guardar ele de tal forma que esse homem só respira Dulce. Deixa eu lhe contar uma coisa interessante. Uma vez a gente foi fazer um curso no Sebrae e era um curso espiritual e eram os casais, né? E tinha até uma colega dentista, com o marido dentista, e ela levantou e disse: pastor, é normal o marido trabalhar 14, 15 horas com uma outra pessoa? Aí ele disse: olha, veja só, se ela for muito feia, você ainda tem que se preocupar com isso, porque são seres humanos, né? Então, Dulce foi minha estagiária, ela não gosta que fale sobre isso, mas nós estamos 30 anos já, um respeitando o outro, temos uma filha com 24 anos, mas assim, a mãe dos meninos foi muito importante na minha vida também, mas tem isso, o amor acaba e você toca aquilo para frente de novo, né? Mas você ter noção, agora há pouco a mãe dos meus filhos caiu e quebrou os dentes na frente, e Dulce foi que tratou dela no consultório porque eu estava fora. E hoje ela precisa se colocar uns implantes, e eu disse que fizesse tomografia e tudo, e preparasse que eu iria colocar os implantes nela e ia reabilitá-la novamente, né? Então, assim, a gente se dá muito bem, é festas e ano novo e tudo, estamos sempre juntos com os filhos e netos. Qual é a igreja que o senhor frequenta? Nós frequentamos a igreja episcopal, é uma igreja anglicana, né? É porque normalmente as pessoas perguntam pela igreja, é a igreja do Paulo Garcia, né? A igreja do Paulo Garcia. Pois, é a igreja que casou Pelé e tudo, mas é a igreja que nós frequentamos e que meus filhos também frequentam. Como é a sua intimidade com o Criador? Eita, pois é. Eu posso até dizer a você o seguinte: muitas vezes a gente fica muito distante. Você só pede quando você está precisando, né? Eu percebo isso. Você vê o seguinte, Budô, essa juventude hoje está ficando muito difícil a aproximação deles com Deus, porque hoje você passa numa faculdade, numa federal, né? Você chega lá, o pensamento, o comportamento, parece que ele já tem aula para ensinar que você saia de próximo, fuja de tudo aquilo, né? Do encontro com Deus e tudo, mas não vamos discutir sobre isso, porque só no futuro que a gente vai saber. Mas é isso, nós temos ido, no final de semana, a gente está sempre no culto, e agora porque muito é a identificação com aquele seu pastor. Nós estamos ficando mais tempo em Gravatá hoje também, e aos domingos a gente tem ido a um culto lá em Gravatá, e que Dulce está gostando muito, e eu também estou muito satisfeito com aquela igreja. Antes de tomar uma decisão na sua vida, eu sei que nesses anos todos muitas decisões foram tomadas, e uma decisão, uma escolha errada, na verdade, vai repercutir por toda a vida. Sim. Antes de tomar uma decisão, você consulta o cara lá de cima? Sim, é isso que eu estou lhe falando. Eu termino cirurgia e muitas vezes eu vou para casa caminhando, e eu vou chorando no caminho, conversando com Deus, achando que eu poderia fazer mais e pedindo mais. E a gente não pode viver distante dele, né? Então, meu filho agora mesmo está viajando com minhas netas, e passamos o ano novo juntos. Foi fantástico, menina, uma das secretárias do meu filho, a gente pediu que ela orasse. Foi fantástico. Você vê aquela mulher, uma pessoa simples, humilde, e ficou todo mundo chorando, vendo. Então, se você não tiver Deus com você, você não vai conseguir muita coisa na vida.
qual o segredo do sucesso? Então, o segredo do sucesso é o seu caráter primeiro, né? É você não trabalhar só visando o lado financeiro. O financeiro é secundário. O que você tem que fazer primeiro é aquela responsabilidade daquilo que você assumiu, que você jurou para que você queria fazer na sua profissão. Então, esse é um primeiro, mas o restante é secundário. Você sabia de uma coisa? Veja só, uma coisa que eu aprendi com um americano. Você chega lá nos Estados Unidos e você vai comprar um objeto e ele diz, como é que você pode pagar? E aí você diz, eu posso pagar em 10 vezes. O empresário, coisa assim, ele se sente no direito de dizer se ele aceita ou não. Mas ele aceitando, pronto, está fechado o negócio. Então, eu sou assim no meu consultório. O paciente chega lá e diz, doutor, o senhor divide essa reabilitação que o senhor vai fazer em mim? Claro. E como é que você pode pagar? Ele diz, olha, eu só posso pagar em 10 vezes, em 12 vezes. Eu tenho um paciente agora que ele fez as contas dele e viu que poderia pagar em 14 vezes. Vamos fazer o tratamento. E você sabe, se você faz aquilo com qualidade, que satisfaça o paciente, eu não preciso nem que ele assine nada, eu não tenho nada para ele assinar. Ele, mensalmente, ele vai. Eu fiz um tratamento agora no senhor, esse foi fantástico. Ele é um artesão, ele disse que ele faz aqueles tamborins, aquelas coisas para Mercado de São José, ele disse que faz para o aeroporto também, né, para aquela loja de artesanato, e eu fiz um protocolo nele, e ele já tinha ido ao meu consultório quando eu estava iniciando, há 50 anos atrás, e andou batendo e depois me viu através dos meios sociais, e ele disse, ó, doutor, eu posso lhe dar tanto, e o restante eu queria lhe dividir em 10 vezes. E todo dia, eu estava agora na praia, quando eu vi, aí caiu aquele valor ali, a gente já sabia que era dele, um homem que mora no Jordão, um homem simples, ele ama uma cadela que ele tem, ele mora sozinho e tudo, mas é aquele homem que está ali, aí sai ali, compra uma comida para levar para o cão e tudo, né? Mas é assim que você tem, por isso que eu tenho, porque se eu tivesse de sabores na minha profissão, eu já teria parado. Eu me preparei para o meu futuro, né? Eu me preparei, mas é porque eu faço o que eu amo, aquilo lá para mim é uma terapia. A gente escuta, né, um grande mestre da odontologia falando para vocês, eu não sei de que parte do Brasil ou do mundo você nos assiste, mas se você, a gente sabe que antes, né, o estudante, ele, na verdade, ele apontava para a medicina, na verdade, e caía na odontologia. Com a harmonização facial, isso mudou bastante, Sim. Certo? Qual o conselho que você pode dar para essa turma jovem hoje, que já, na verdade, tem o intuito realmente de ser, né, odontólogo e fazer a harmonização facial, sabe? Como se manter fazendo sucesso há 50 anos? Olha, vê só, foi uma luta, né? A odontologia, ela entrou firme junto com a medicina e não podia ser diferente, né? Antes de fazer a harmonização, tinha que ser com dermatologista. Hoje, a odontologia tem grandes profissionais fazendo harmonização, trabalhos muito bonitos, porque a gente trabalha com estética. Você vê, por exemplo, o pessoal vem de Portugal para fazer a reabilitação com a gente. Por quê? Porque eles não gostam muito, não têm muita habilidade com estética, né? E nós dominamos muito isso aqui. Um dia foi uma menina no meu consultório, uma holandesa, uma menina linda, grandona, com 2,10 metros, e ela sorriu, aquele dente com metal ali na frente e tudo, né? E aí ela tinha visto um outro trabalho e pediu para que retirasse aquilo. Então, assim, a gente tem essa facilidade e foi muito correto que o nosso conselho admitisse a harmonização facial com os dentistas, né? E é como é o buco maxilofacial, que domina muita coisa. Aí eu fiz grandes cirurgias, por exemplo, pessoas que não tinham
não tinha osso na bateria anterior. Antigamente a gente tirava osso daqui do ilíaco. Não era eu que tirava, tem um neuro, Dr. Jefferson, deu plantão muitos anos comigo no Getúlio. Então, no bloco cirúrgico, ele removia aquele bloco de osso, a gente faz o preenchimento e 5 meses depois a gente bota o implante. Hoje não precisa mais disso, com a técnica, a gente sabe alguns lugares que tem osso, não é? Onde precisa que tenha um osso cortical, que é um osso duro, para que a gente trave o implante ali. Depois de travado ele, a gente já pode moldar e botar a sua reabilitação. Então, para ter sucesso, fazer sucesso há 50 anos na odontologia, o que é preciso? Mas nesse instante eu disse isso para você. Para eu fazer esse sucesso que eu fiz, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus, né? Tá sempre olhando para 6 netos que eu tenho, né? Agorinha foi a formação da minha neta em medicina. 4 filhos que eu tenho, né? E olhar as pessoas que estão em volta minha. Isso desde a minha secretária na minha casa, porque tudo é ser humano, até a minha secretária no meu consultório, que eu tenho uma secretária que trabalha comigo há 25 anos, Carlinha. Ela é meu braço direito, ela é tudo para mim, porque, vê só, para você operar, para você fazer um trabalho desse, isso não só depende de você, não. Porque não é que você tem que ter muito bem autoclavado, tudo aquilo ali, né, para você não contaminar. É como eu cheguei aqui no seu estúdio, tive que tirar o sapato, isso tudo é muito louvável. No meu consultório é assim, você tem que colocar indumentária e tudo. A gente leva para uma sala para anestesiar você, se você precisa retirar alguns dentes, a gente retira naquele consultório e depois você vai para outro consultório, que é uma cirurgia limpa, que é onde você vai botar os implantes. Então, assim, ao longo de todos esses anos, é por isso que eu falo sempre, eu terminei agora e vou colocar implante nas pessoas, e aí muitas vezes você não sabe o que vai acontecer depois. Mas durante todos esses 50 anos, eu ainda estou aprendendo a odontologia. Então, na verdade, o que o senhor quer dizer é que o segredo do sucesso é você estar sempre aprendendo, né? De paz consigo, né? Eu estou na melhor fase da minha vida. Eu estou muito bem assim emocionalmente, né? Com os filhos, todo muito bem encaminhado, neto e tudo. Então eu posso dormir, acordar, botar minha cabeça no travesseiro e tranquilo. E viver mais tempo também em Gravatar, porque a gente tem agora uma neta que é uma Golden, que minha mulher diz que é a nossa neta. Olha mas, só. Não, mas olha, vê, impressionante. Ele é pai de Golden, gente, pai de pet. Mas é impressionante, Hildo, porque se eu vou viajar, na hora que eu pego, vou tirar minha mala dali, ela muda de comportamento. Ela fica tristezinha e tudo. Eu moro no 8º andar. Quando eu chego, eu buzino para agradecer a quem abriu o portão. Mas ela fica em Gravatar ou ela está aqui? Não, ela fica aqui e segue com a gente. Ela vai para onde você vai. Amanhã cedinho ela está indo comigo para Gravatar. Então, vamos na frente e no meio aqui ela vai com a cabecinha ali. Não sei se é permitido ou não, mas a gente faz isso há muito tempo. Mas eu moro no 8º andar, como eu estava lhe falando, e eu buzino para agradecer ao porteiro, ela já fica arranhando a porta e tudo. Então, é isso que Deus proporciona a gente. Gente, que coisa linda, né? Então, a gente tem 2 únicas certezas na vida. E o senhor que tem o Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, sabe que a gente nasce, né? E a gente tem 2 certezas apenas. Uma é que a gente vai morrer um dia. Sim. Né? E eu acho de uma beleza incrível não saber quando. Porque nos remete a dizer assim, gente, a gente tem pressa, vamos aproveitar, vamos ver qual é o nosso propósito na vida e cumprir esse propósito, sim, né? Sim. E o que a gente percebe claramente ao conversar com o senhor é essa sensação do dever cumprido, que é muito, muito legal, né? Pois é. Mas assim, se Deus te desse a graça de dizer assim, olha, doutor Marcelo,
vou precisar do senhor aqui em cima, não é agora não, fique tranquilo, né? Daqui a uns anos, daqui pelo menos a uns 50 anos eu vou precisar do senhor aqui em cima, porque o senhor é um ser muito evoluído e eu quero que você venha me ajudar aqui em cima, né? Então você já saberia quando você vai, que é daqui a 50 anos, né? Daqui a 50 anos só, não é agora, mas daqui a 50 anos. E ele, olha, mas como você foi um bom menino, não? Um menino dos olhos de Deus, sabe? Cumpriu com a tua missão aí, fez um trabalho belíssimo. Eu vou te dar uma bênção. A gente sabe que a gente não leva nada dessa vida, só as coisas boas que a gente fez, que a gente passa adiante. Mas eu vou te dar uma bênção de você poder deixar uma mala. Você vai saber o dia que você vem estar comigo, ter comigo, mas... E aí vai dar tempo de você preparar essa mala, o que você colocaria nessa mala e para quem você deixaria? Olha, essa mala que eu deixaria é a mala de respeito ao próximo, amor às pessoas, né? Esse jovem, por exemplo, eu fico muito triste. Às vezes você sobe no elevador e você não vê. Hoje a garotada está tudo preso no celular, ele não olha nos seus olhos, né? Para dar um bom dia, uma boa tarde, não são todos, mas é uma grande parte disso aí. Mas eu acho que o tempo vai mudar. Uma hora dessa vai mudar. E o que a gente tem que fazer é o seguinte, é pedir sempre a Deus por essa juventude, por essas pessoas, né? E essa mala que eu posso dizer a você, eu sou muito emotivo, eu choro com facilidade, né? E eu quero levar um bocado desse choro nessa minha mala. Não é? E esse sorriso lindo que ele teve desde sempre, gente. Você vê o seguinte, como hoje eu trabalho, a maioria dos meus pacientes é de uma idade mais evoluída, né? Mas todos os dias eu tenho que responder aquelas pessoas porque da gratidão que eles fizeram o tratamento, eles assumiram o compromisso dele financeiro, mas que eles se sentiram muito bem por aquilo que eu proporcionei. Então eu tenho pessoas de ano que diariamente mandam mensagem para mim, né? É de manhã cedo, é de tarde, é de noite, e eu não posso deixar. É até engraçado, aquelas mensagens bíblicas, aí eu primeiro que mando, eu mando para um, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, e aquilo está evoluindo, mas isso é que é gostoso. É por isso que vem o Natal, né? Quando você pode estar mais próximo das pessoas, mandar mensagem para as pessoas. Eu só tenho uma coisa assim, eu gosto muito de casa cheia, eu gosto de muito estar junto das pessoas, de tocar nas pessoas, de olhar nos olhos, e é isso que eu... E agora dizer para você que eu estou muito feliz. Então, gente, eu queria que você me dissesse, sabe, como mestre que você é, né? A gente sabe que você viveu, né, um outro tipo de educação, né? Qual foi o colégio que você estudou? Você estudou em colégio público, privado? Pois é, isso é muito bom. Eu estudei em colégio público. Agora sim, lá mais na frente é uma coisa que me deu uma base muito boa. Eu estudei no Exuda, né? Aí meu pai já sabendo que eu queria fazer alguma coisa, alguma formação, ele me pagou um cursinho bom. Mas eu estudei... O Exuda era colégio? Era um cursinho. Certo. Mas eu estudei em escolas públicas, mas você não pode só depender da escola, você tem que depender de você também. Você tem que estar em casa ralando, você tem que estar se atualizando, né? E foi isso que eu fiz para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei, mas eu quero dizer que foi tudo com muita dificuldade. Para você ter noção, você se forma e você tem um anel de formatura. Eu consegui um anel qualquer para me formar, porque meu pai não tinha condições de comprar um anel daquele para mim. E para mim não adiantava muito, porque eu já estava focado em alguma coisa. E eu já tinha filhos e tudo, e o que eu tinha que fazer era trabalhar, e trabalhei muito. Mas cheguei onde cheguei e só tenho que agradecer a Deus. Eu acho que é muito importante a presença dos pais na educação do filho, porque não é só a escola não é a única responsável, não. Responsáveis somos nós também, você está acompanhando, não é? Era muito interessante que
uma vez por semana você reunisse os filhos, se olhando nos olhos, e ouvir cada um, não é? Então, hoje meus filhos, mesmo casado e tudo, eu digo, olha, vamos se reunir, a gente senta e o que é que vem lá do meu pai e tudo, né? Então eu sou muito rígido com eles. Hoje não precisa mais porque é a única Isabela que me davam assim, sentia muito porque ela não foi feliz no primeiro casamento. Aquilo me deixava muito preocupado, mas hoje Deus cada dia abençoando. Isabela está 3 anos muito bem casada, né? O menino, ele é político, mas é um médico que formou-se em Harvard, estudou em Harvard. Mas é isso, é o conselho que eu posso deixar, é esse, que os pais não deixem só que a escola seja o melhor para o seu filho, que você acompanhe a educação do seu filho. Como é que você conseguiu fazer com que seus filhos estudassem? Qual é a metodologia, qual o segredo, né, de um pai, certo, que trabalhou tanto fora, né? Sim. Ainda assim, com tantas horas de trabalho, né, incontáveis horas, não eram somente 8, né? Sim. 12, 14 horas de trabalho diário. Como é que você conseguia, na verdade, monitorar seus filhos, sabe? E instruí-los para que eles, na verdade, galgassem seu espaço, estudassem realmente. Como é que você conseguiria fazer isso? Vê só, Budô, eu já tinha me separado e Isabela foi estudar na Inglaterra. E eu que ia lá mensalmente me reunir para saber, para conversar. Houve até uma coisa bem engraçada. Eu disse, olha, mas lá na escola que ela vai estudar não tem brasileiro, não. A moça disse, não, de jeito nenhum, não pode ter, né? E ela foi estudar em Swansea. E quando ela foi, estavam as amigas todas aguardando no aeroporto. E quando eu já cheguei no aeroporto, ela disse, pai, cadê minha boneca? Uma boneca de pano. Ela tinha quantos anos? Novinha, 14, 15 anos, coisa assim. 15 anos. Foi presente que eu dei a ela para ela fazer intercâmbio. E ela disse, eu só viajo com minha boneca, um urso assim, né? E eu peguei o carro naquela embiribeira, vim voando em casa para buscar. Só cheguei lá e dar um beijo nela e ela voou. E eu fui 2 vezes na escola dela lá em Swansea, a 350 quilômetros, 60 quilômetros de Londres. E uma das vezes eu fui com alguns políticos, Joaquim Francisco, e a gente foi um grupo que foi para tentar trazer uma refinaria de petróleo de lá, de fora para cá. E fomos na escola de Júlia, de Isabela, perdão, e quando chegou lá que ela viu Joaquim Francisco, ela disse, doutor Roberto Magalhães, ela confundiu as pessoas. Você sabe quantos meninos tinham lá que falaram com Joaquim Francisco? 17 meninos de Recife. Olha, ele, cadê sua mãe, cadê seu pai, não sei o que, eu digo, fui enganado. E aí, mas é isso, eu fui 2 vezes lá, eu fechava meu consultório para ir, como agora que eu lhe falei, minha filha viajou agora para ver a aurora boreal, e pai vem para ficar com seu neto, e eu fui lá passar 10 dias com meu neto, porque é o que a gente leva da vida, essa família. Eu quero agradecer, assim, encarecidamente. Dizer que as portas dos estúdios da Caçadora de Sucesso estão sempre abertas para o senhor trazer o conteúdo de utilidade pública, discutir algum caso, trazer algo que lhe indigna ou algo que, na realidade, o senhor queira passar adiante. Uhum. Essa aqui é a sua casa. Venha, obrigado. Sempre esteja conosco, que vai ser sempre uma alegria. Estou muito feliz. Gente, eu não sei. Assim, eu sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu sei que esse bate-papo legal aqui, essa conversa que a gente teve foi incrível. A recíproca é verdadeira. Sabe, foi engrandecedor, somou muito para mim. Você vê que Deus, como a perfeição, né? Véspera do ano novo, eu encontro essa jovem com o filho andando na praia. E hoje, com toda a dificuldade que eu estou com refluxo, e eu me senti que consegui falar. Então, até porque ela também é fonoaudióloga, andou me orientando como é que eu fazia da respiração, mas com a ajuda, com esse estúdio lindo e tudo, com essa família bonita, estamos chegando ao final, mas outras vezes nós vamos estar aqui para esclarecer e poder falar um pouco da vida e da odontologia. Vamos sim, vamos Obrigado, conversar mais mesmo. vezes. Então, se você quiser tirar alguma dúvida com o Dr. Marcelo Vinícius, entra lá. Qual é o seu Instagram?
é Marcelo Vinícius com E, né? Marcelo Vinícius. Então, entra lá no meu Instagram, Marcelo Vinícius 1949, gmail.com. Então, esse. E o meu, pode dar o telefone? Claro, com certeza. Então, é 999, 3 vezes 9, 666, 3 vezes 6, 885. Então, pode até entrar no Zap, que eu vou poder explicar algumas dúvidas que vocês tiverem. Olha Obrigado. só, gente, entra lá no direct. Se você tiver alguma dúvida, como é que faz para ter o sucesso que o Dr. Marcelo Vinícius faz há 40 a 50 anos, sabe, com a sociedade pernambucana? Qualquer dúvida que você tenha sobre a profissão, sobre o vestibular, entra, conversa com ele lá que ele vai estar respondendo para vocês todas as questões. Eu quero deixar um beijo no coração de vocês. Dizer que a gente não precisa reinventar a roda, que a gente tem que seguir os rastros, sabe? O sucesso deixa pegada, gente. E ele deixa nas entrelinhas uma grande mensagem de amor e de paixão à odontologia, de paixão à família e de conexão com o Criador. Um beijo no coração de vocês. Um beijo em todos. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado a toda essa família. Até a próxima, a Caçadora de Sucesso.